Olá, eu sou a Luca Fogaça, jornalista e apresentadora da revista eletrônica Em Voga Podcast, uma realização da S Comunicação. Gente, hoje aqui o astral vai ser zen. Estou aqui com a minha amiga Lilian Cruz, que, segundo ela, a gente se conhece há muitos anos, e que é professora de yoga. Aí você vai me corrigir toda hora, porque eu vou falar yoga toda hora. E tem uma escola na cidade que está fazendo 25 anos. 25 anos. 25 anos, parabéns. Prazer ter você aqui, Lilian. Estou precisando mesmo dar umas conversas zen, porque o dia a dia é duro, né? Como que é? Você sempre gostou de yoga? Você sempre gostou de mexer o corpo? Não sempre. Aliás, a primeira vez que eu fiz uma aula de yoga, eu não gostei e falei que eu nunca ia fazer isso. Sério? Há muitos anos atrás, há uns 30 anos atrás. Mas eu já via meu pai fazendo, plantando bananeira, ficando de cabeça para baixo. Fiz faculdade de zootecnia e morei com uma menina e a gente estudou, leu um livro juntos de yoga. E assim, eu comecei pelo estudo mesmo, né? E isso já mudou a minha vida. Mas quando eu fiz uma prática, eu estava fazendo formação em dança. Sou formada em dança contemporânea também. Tá. Com especialização em terapia e recuperação motora. E assim, eu não me interessei, nunca pensei. Mas é o tipo de coisa que não é que você que decide. Eu acredito nisso. É algo que é um dharma, assim. Hoje é incrível, maravilhoso. Eu vivo disso, respiro yoga, formo professores de yoga e não quero pensar em fazer outra coisa na vida, mas foi algo que não foi muito, não é uma escolha. Eu acredito que o universo Você foi escolhida. É. Ai, muito legal. Apesar de toda a resistência. E daí você morava em Rio Preto, sempre foi de Rio Preto? Na época, quando eu conheci, assim, que eu li esse primeiro livro do professor Hermógenes, eu morava em Jaboticabal. Eu fiz faculdade de zootecnia em Jaboticabal. Depois eu estudei no Rio de Janeiro, fiz formação em dança, 3 anos, morando no Rio de Janeiro. Foi quando eu tive mais contato, quando eu entrei na área corporal, né? Porque meu trabalho era com animais. Mas eu já tinha feito capoeira, karatê, kung fu, algumas artes marciais. Que enfim. tem uma pontinha ali do yoga, né? Que é de... Mas a dança foi minha grande paixão, assim, também. Eu nunca imaginava que da zootecnia eu ia ser bailarina. E de bailarina fui para o caminho do yoga. Então, assim, é bem diferenciado porque eu trago um trabalho muito profundo de consciência corporal. Total, assim, né? E aí o yoga vem com toda essa parte também espiritual, mental, emocional. Então, é um trabalho de muita unidade, né? Muito holístico. E me conta uma coisa. Você tem uma escola aqui em Rio Preto, ali perto do Rio Preto Shopping, é isso, né? Essa escola está lá há muitos anos? 25 anos. Começou lá? Começou lá. Não, eu dei aula no Clube dos Médicos, na Sociedade de Medicina, uns 9 anos antes. Tá. Eu fiz Jornal da Sociedade de Medicina, pode ser de lá que a gente se quer. Pode ser. Né? E daí, na tua escola, se eu quiser ir lá fazer aulas de yoga, eu posso. E se eu quiser me formar professor, também são cursos diferentes, é isso? Sim, exatamente. Práticas de yoga, a pessoa pratica 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Vai lá, aula de 1h15, 1h30, faz sua aula, vai embora. Acontece que muitas pessoas se encantam. Quem conhece o yoga, assim, e de repente também tem um chamado, ou um dharma, ou por curiosidade, ou porque sentiu no corpo, né, toda uma questão diferente, ou fez uma cura, ou por várias razões. Pessoas que querem mudar de profissão também, olha, tem de dona de casa a médicos. Engenheiro, arquiteto, advogados, todas as áreas, assim, já formei professores. E aí, então, existe esse curso de formação para professores,
praticamente o único, quase que o único no país, No país? 100% presencial, porque não existe nada presencial mais, né? Ou é híbrido, é um pouquinho presencial e um pouquinho pela internet. Esse curso é 100% presencial. Você estava falando que na internet você não gosta porque você vê o braço, não vê a perna, não vê o joelho, é difícil. A internet você vê como um todo, né, o aluno fazendo o exercício. Exatamente, porque assim, essa formação, ela traz a questão da tradição milenar do yoga, Tá. o estudo da cultura do yoga, história, filosofia, psicologia, mitologia. Não é só a prática. Não, não é. Estudo é uma tradição, teórico, né? Não né? tem como fazer a prática. Tá. Eu acredito no, né? Eu olho para o yoga como um todo. É uma tradição milenar da Índia e a gente não pode reduzir isso somente a exercício corporal. Tá. Né? Quem vai lá fazer o exercício, ok, mas para formar professores precisa tem anatomia, fisiologia, patologias, tem médico dando aula no curso, né? É muito sério, é um curso de 1 ano. É um curso de 1 ano? É 1 ano, é uma formação mesmo. Mas o que você perguntou mesmo? Sobre fazer o curso, né? Então, pessoas que se encantam e querem entender o que é que está por trás da magia daquela aula, o que faz tanta transformação. Aí eles fazem um curso de 1 ano? 1 ano. Nossa, que loucura. E é muito pouco, 1 ano não é nada, Um né? ano não Perto é de uma nada. tradição de 5.000 anos. Mas então, o curso ele junta a tradição do yoga milenar com o yoga postural moderno. A formação que eu dou é num estilo de yoga que se chama Hatha Vinyasa. E faz parte, dentro aí da história do yoga toda, hoje é o yoga postural moderno. Por isso que eu não acredito muito na formação. Não é que eu não acredito, existe e não tenho que, né? Não estou aqui para julgar. Mas eu já tive que dar aula na internet durante a pandemia, ok, tudo bem. Mas assim, você vê a parte da frente e não vê a parte de trás. Você vê a frente e você não vê o lado. Existem contrações, processos internos, respiração, toque, ajuste manual, cheiro, iluminação. E outra, tem as bases do corpo, né? Do pé, plataformas, pé, joelho, quadril, ombro, cabeça. Não tem como você ver na tela tudo isso ao mesmo tempo. É muito segmentado. E ainda um monte de aluno que se coloca na internet, né? Eu tenho vagas limitadas, são para pessoas, né, que escolhem mesmo. Então, assim, é muito impecável para mim a questão postural, o alinhamento da postura. Então, até se alinhou, se arrumou, exatamente. Vacina. Exato. O yoga, ele vai na contramão dessa queda da gravidade, né, do envelhecimento, dessa coisa de ir para baixo. O yoga, ele vai a favor da energia que sobe, né, da energia Kundalini. Então, o alinhamento postural é muito importante. Aí você formar professor que vai dar aula para outras pessoas. Hoje o ser humano está muito desalinhado, principalmente por questões de sedentarismo, trabalho sentado, celular, abdômen frouxo, relaxado, uma série de coisas. Que não é o teu caso, você é bem alinhadinha, você é bem... Você acha? Né? Obrigada, mas eu tô morrendo de vontade, já tô morrendo de vontade de ir lá fazer uma aula. Conserva o peso, o alinhamento, show. Muito obrigada. Mas e me conta, e você tem muitos alunos, você tem vários outros professores além de você? Nós somos em 3 professores atualmente na escola. Antes da pandemia era bem maior, tinha umas 12 turmas, vários professores, 2 salas. Na pandemia a gente teve que reduzir, Dá uma enxugada, todo mundo, né? enxugar. E hoje nós somos em 3 professores e a gente tem aula de manhã, à tarde e à noite, né? Nos 3 períodos. Inclusive de domingo, né? Amanhã eu dou aula. Olha que espetáculo! Para quem não consegue durante a semana, a gente está oferecendo aos domingos também. Nossa, eu fiquei encantada. Porque domingo é um dia que é legal você dar aquela... É um dia especial, é um dia que tem uma conotação mais sagrada. É verdade. A gente fez por muitos anos atividades assim abertas no domingo, mas não tinha prática. Era canto de mantras, meditação, por muitos anos. Depois a gente parou também na pandemia
E aí eu tô voltando agora, eu voltei mais com prática mesmo, mas no finalzinho da aula canta um mantra, toca uma música, faz um trabalho, um pouquinho de meditação, alguma coisa de texto, fala um pouco sobre o yoga. As aulas de domingo elas são maiores, têm duração de 1h30, então dá para aproveitar bastante. Nossa, que espetáculo! E você tá super bem, né? Você tem quase a minha idade e tá super zen. A gente fala que é 2000 anos, né? Já atravessou vários portais aí, milênios. É, né? E você estava me falando que você tem um nome no teu Instagram, é o teu nome Espiritual. espiritual. Já fiquei louca por fazer meu nome espiritual, você já me explicou que só noutra vida, né? Você não conseguiu. Não. Quem sabe baixa ainda, onde ainda. Porque daí, porque às vezes as pessoas vão te procurar pelo teu nome no Instagram e não vão encontrar. Daí tem um nome diferente, que é o teu nome espiritual, que foi uma monja que deu para você, que Sim, contou, né? minha mestra. Tua né? mestra. Pelo caminho que eu comecei o yoga, chamado de Tantra Yoga. Não é o Neo-Tantra, que se conhece hoje por Tantra, que fala de massagem, né, da parte de sexualidade, mas é uma tradição viva ainda, né, uma das últimas mestras aí. Ela é americana e, enfim, eu segui ela por muitos anos, né, e recebi o nome. Mas também tá a Lilian Cruz lá. Tá Lilian Cruz também? Ah, então tá bom. E me conta uma coisa, esse teu yoga, porque tem um yoga, desculpe. Yoga. Esse teu yoga tem uns que são mais, não é violentos, mais Dinâmicos. Fortes, dinâmicos. O que você pratica na tua escola é esse também? Essa linha chamada de Vinyasa, digamos assim, Hatha Yoga é a parte da fisicalidade do yoga. Né, o yoga vem, né, antes do yoga clássico, o yoga para trás, lá na história, o yoga clássico não se falava em posturas, em trabalho corporal, era mais relacionado com meditação, né, com a mente e meditação. E aí, mais ou menos na época medieval, em 1600 e pouco, tá, o Hatha Yoga surge valorizando o corpo, valorizando a saúde, surge no Ocidente também. Então, essa palavra Hatha Yoga é uma palavra que mistura a questão do suave com o forte. Hatha quer dizer sol e lua, masculino, feminino, dinâmico, passivo e ativo. E assim, ele é traduzido pelo yoga do esforço supremo. É um método que também trabalha com muita força, muita resistência, muita concentração. E aí surgiram outros métodos a partir desse Hatha Yoga, muitos outros métodos. Um desses é esse que eu trabalho também, por isso que eu chamo de Hatha Vinyasa, né? Ou Hatha Yoga, método Vinyasa, que é um método também, recebe o nome de Power Yoga, né? Dos Estados Unidos pôs o nome de Power Yoga. É um yoga bem dinâmico, não quer dizer que seja forte, a própria aula tem momentos fortes e suaves, tem o momento solar, onde a gente vai trabalhar muita energia, transpiração, detox, desintoxicar o corpo. Então, a gente transpira muito na prática. Em questão de 10, 15 minutos, a pessoa está suando mesmo, mais do que se tivesse corrido alguns quilômetros. E aí, lá pelo final da aula, tem a parte lunar, aonde vão ter alongamentos mais profundos, mais permanência, aonde vai desacelerar, onde vai mais para dentro. Então, é bem equilibrado, é um método que segue a natureza, Sol e Lua. Né? A gente olha como é a natureza e procura trabalhar nesse sentido, é um método muito curativo. Então, ele tem uma parte forte, dinâmica, de detox, de transpiração, e uma parte mais suave, de calmaria, alongamento, retraimento, relaxamento. Agora eu vou dar, né, agora em junho eu vou dar um workshop de yoga restaurativo. Esse método restaurativo vai na contramão da atividade, vai na contramão da tensão muscular. E já é um trabalho bem
de tranquilização, de ir para dentro, só de relaxamento. Então, eu trabalho com outros métodos também. Esse curso que você vai dar agora é só desse... Ele é bem relaxante, ele é mais voltado para o relaxamento, aprofundamento e também a questão postural. Esse é um workshop, não dura um ano. É um workshop, não dura um ano. Eu vou dar uma outra formação que está saindo do forno, que é yoga terapia. Aí sim, a gente vai abordar o yoga como cura, como um canal de cura, como um canal de terapia. Eu vi você falando curativo, porque tem muita gente que deve ir na escola em busca de uma cura do corpo. Da mente também. Da mente também? Da mente também. Estresse, assim. Porque o exercício físico em si, tem outros exercícios tão bons quanto o do yoga, tem pilates, tem musculação funcional. É claro que nada chega perto do pilates. Eu falo que esses métodos são quase que uma migalha do yoga, porque o yoga, ele é totalmente integral, assim, ele trabalha tudo no teu corpo e de uma consciência muito diferenciada, pelo menos é a forma que eu trabalho, pela formação que eu tenho, né, anterior. E então, como exercício físico, tem outras opções, mas assim, o yoga ele usa o corpo, mas é para atingir a mente. A questão do yoga é a questão da mente, porque para o ser humano tudo passa pela mente e a pessoa adoece porque começa na mente, começa a desconectar da essência, né, de quem nós somos, então vai passar por um caminho de autoconhecimento. Então, nossa, tô encantada. A mente tem a importância fundamental dentro do yoga, mais do que o corpo, é que é através do corpo, porque a mente está no corpo, em cada célula, em cada órgão. Vem cá, se eu começar agora, daqui a um ano eu já estou razoavelmente fazendo aula... Às vezes muito menos. Depende muito do que você carrega, da tua história muscular, da tua história de exercício. Se você já fez outras atividades, olhando para você assim, você tem um corpo incrível, né? Porque assim, tá alinhada no campo gravitacional. Eu não vi desalinhamento, né? Pelo menos aparentemente. Tem um peso bom, provavelmente está no seu peso. Talvez você deveria também pensar em ganhar um pouco de massa muscular, isso, né? É isso que eu preciso. Aí já é outro, né? Aí a gente vai indicar uma musculação mesmo, né? Não, mas ao mesmo tempo eu preciso, com a idade, acho que isso meus amigos que estão assistindo, que têm a minha idade, com a idade, qualquer movimento falho que você faça, machuca aqui. Mas não é? É uma loucura. Então, eu acho que esse outro fortalecimento que o yoga dá é de alongar, né? Não é uma coisa porque não é só ser forte, você tem que ser... alongado, ter mobilidade. O que acontece com a idade? A pessoa vai perdendo a mobilidade. E aí chega no momento que é na bengala, que já não consegue nem subir, nem subir um degrau de um carro. Aí você começa um processo de envelhecimento, de decaimento, assim, aí qualidade de vida zero. Então, assim, o que está por trás, pelo menos do que meu trabalho, ele é muito voltado para um yoga funcional, justamente para chegar na velhice, executando todas as funções, agachar, engatinhar, poder cair e levantar, porque hoje é um problema na velhice, cair não levanta mais, quebra, acabou. Verdade. Né? Empurrar, puxar. E outra coisa que ninguém vê, que são os processos internos do yoga, chamamos de bandhas, que são contrações internas, uma no períneo, na região do ânus, períneo, a outra no abdômen e a outra na garganta, os principais bandhas. E, assim, na velhice, o que acontece? O peso da gravidade, abdômen vai caindo, então a pessoa chega na velhice com incontinência urinária, incontinência de fezes, gases, o abdômen frouxo, caído, aquela barriga, né? A lombar totalmente contraída, vai fazer hérnia de disco, hérnia de cervical, enfim, um monte de problemas que poderiam ser evitados. Para controlar esses bandhas, que são músculos, leva mais ou menos 2 anos. Então, assim, tem que começar muito cedo a fazer yoga na vida. Deveria estar nas escolas, né? Essa tradição.
essa bênção para a humanidade. Nossa, que espetáculo! Eu preciso fazer urgente, porque sempre parecia que estava falando, parecia que estava me descrevendo, né? Que, nossa senhora! E daí, me conta mais. Daí, então, chega lá na escola, eu posso escolher o período que eu vou fazer, posso escolher quantas vezes por semana eu vou fazer aula. Isso, E pronto, exatamente. resolve. E os começa grupos... a fazer. A única coisa que você vai precisar é o teu tapetinho próprio. Tá, cada um leva o seu tapetinho. Que é aderente ao chão, não é qualquer tapetinho, é um tapete próprio, porque tem passagens, às vezes tem até algum saldo, alguma coisa, para que o tapete não saia do chão, né? Para segurança, isolamento. Só isso. Roupa confortável. E as turmas são grandes? A gente tem assim, cabe na sala confortavelmente, assim, 15 pessoas. Então são pequenas. 15 pessoas, mais ou menos. Dá para pôr um pouquinho mais, um pouquinho menos, depende do horário. Período da noite é mais procurado. Tá, como sempre, né? Então são turmas pequenas, é gostoso. De acordo com o tamanho da sala. O tapetinho, ele ocupa E muito pode espaço. alguém que é iniciante começar a fazer com alguém que já faz há muitos anos? Não? Assim, esse método, ele tem uma coisa que se chama crama-crama, passo a passo. Então, às vezes, uma postura simples, como uma postura da árvore, por exemplo, cada um vai fazer até onde pode. Essa postura, ela pode evoluir por uma postura muito mais, que é pegar o pé, né, a se alongar. Então, tem várias posturas que tem a coisa mais básica dela e ela vai até chegar numa postura de base até a postura pico. Tá. Então, cada um fica no estágio que pode. Faz no seu limite. Cada um faz no seu limite. O professor está ali olhando, está vendo. Exatamente. Ou porque a pessoa tem, por exemplo, fazer uma postura invertida sobre a cabeça. Se a pessoa tem hipertensão, glaucoma, não pode fazer. Se está em gestação, então tudo isso é feito. É uma medicina, né? O yoga é uma medicina. Eu chamo de medicina do yoga. Então, tem toda uma anamnese de saber o que o aluno tem, que ele não tem, qual é o propósito dele, porque ele está buscando, qual é o peso, qual é a idade, qual é a história dele, né? Qual é o propósito. Então, a gente também encaminha, né? Já vai sabendo de tudo isso, para que o aluno também execute com segurança, não se machuque na aula. Né? Eu, pelo menos nesses 30 anos de yoga aí, eu nunca aluno teve lesão na minha aula. E você já teve muitos alunos que foram te agradecer que o yoga mudou a vida deles? Sim, demais. E, inclusive as pessoas que eu formei, né? De vez em quando a gente encontra, assim. Tem pessoas que se tornam praticamente devotas, assim, que olham pra gente, tipo, chama de mestre, né? Mas a gente, assim, eu sou uma professora, né? Mas é mestre no sentido de professor, aquele que passou o ensinamento. Igual nas artes marciais, né? Dentro da tradição, que é chamada Parampara. Ela vai vindo desde milênios atrás, né? Até chegar nos dias de hoje. E é sempre um professor, né? Habilitado. Existe uma diferença entre instrutor, professor e mestre. E guru, né? Aí existem hierarquias. E deixa eu te perguntar, eu fiz yoga uma vez porque eu estava grávida e eu tinha muita atividade física, eu sempre fiz muita atividade física, e eu engravidei, a gente fazia dança, não dava para fazer de barriga. Até dava, né? Mas naquela época eu falava que não podia. Aí eu fui atrás do yoga e foi muito legal. Quer dizer que para gestante é super recomendado fazer yoga, Olha, a pessoa fica grávida, ela procura o yoga. Eu tenho alunas grávidas e eu tenho aluna que acabou de ter nenê e eu tenho aluna fazendo a formação grávida também. Nenê já nasceu ali na escola, já recebeu o nome praticamente espiritual. Tem assim, no comecinho da gravidez é melhor ficar meio quietinho, né? A não ser que a pessoa não tenha muito peso, não tenha problemas, não está passando por nenhum problema. Eu acho que precisa, assim, que o médico libere,
para fazer atividade física, porque é o momento da implantação do óvulo. Depois de 2 meses, aí é excelente, mas assim, eu só aceito gestante que vai fazer 2 vezes por semana, no mínimo, porque muda muito o corpo, muda muito rápido, o eixo de gravidade muda muito rápido, as articulações da gestante começam a ficar mais frouxas pela questão hormonal, e o yoga também alonga muito, então é muito importante que o professor tenha conhecimento de anatomia, fisiologia, patologias. Não é simplesmente, sabe, ir ali dar uma aula de exercício físico. Tem conhecimento mesmo da fisiologia do corpo, né? Então, a gente sabe como trabalhar com uma gestante, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer. Tá. Não é tudo que pode fazer. Tem pessoas que podem, até fazem tudo. Eu fiz minha formação em dança gestante. Já no segundo ano da dança, eu fiquei gestante. E assim, vai fazer toda a diferença na velhice, né? Tudo isso que você fez no teu histórico corporal vai fazer diferença. Vai fazer diferença, Isso é né? visível em você, no seu corpo, entendeu? Agora eu preciso voltar. Faz 5 anos que eu não pratico atividade física. Eu tive câncer, fiquei muito ruim, né? E daí parei. Agora que eu tô pegando força de novo. E a questão do câncer também, porque o yoga aumenta muito a imunidade. A imunidade, né? Eu vi você falando isso. A gente já teve ali questões de cura, né? Que a gente Nossa, assistiu. agora eu vou, certeza. Câncer de pulmão, fazendo quimioterapia e fazendo yoga junto e, que sabe, legal. vencendo, né? Porque isso é uma força de vontade incrível, porque quando você está fazendo o tratamento... Mas é muito importante que a pessoa faça alguma atividade física de consciência corporal, porque não adianta querer buscar depois que está doente, depois, sabe assim, começar. É uma coisa que não pode parar. Hoje é um dos tripés, né, da saúde. A mente, né, meditação, atividade física e alimentação. Eu nunca consegui meditar. Mas tudo bem, né? A própria porque, prática assim, eu de fico yoga... parada, né, na posição, mas a minha cabeça não fica vazia. Muito pelo contrário, ela vai para todos os lugares do mundo. Tudo bem, não podemos ir contra a mente. Essa é a natureza da mente. A natureza, por isso que o yoga, ele visa a mente. É uma questão de treino, né? Vou te falar uma coisa. Sabe o que significa yoga? A definição de yoga clássico, né? Se chama Sutras de Patanjali, né? Um livro que hoje o yoga, quase todo yoga no mundo segue. Patanjali foi um yogi clássico, né? Que escreveu algumas literaturas importantes. Ele define yoga como yoga, chitta, vritti, nirodha. Isso é sânscrito. Ele quer dizer o seguinte, né? Essa frase, yoga, chitta, vritti, nirodha. Que yoga é o recolhimento, não é a repressão, mas é o recolhimento das perturbações da mente. Ele não define yoga como exercício físico, respiração. Olha que louco. Yoga é o recolhimento das identificações da mente com aquilo que ela observa. É natureza da nossa mente grudar naquilo que observa. Observou, já começa a fazer parte. Por isso que é muito poderosa a mente. Então, o yoga, ele é um tratamento para a mente. Ele é um trabalho de consciência do que você está pensando, do que tua mente se identificou. Então, ele é um descanso para a mente através do corpo. A própria prática, ela é meditativa, ela é meditação. Porque não tem televisão ligada, como numa academia, não tem ninguém conversando, não tem nenhuma dispersão. É foco e concentração durante o tempo todo. É bem eficiente. Isso vai mudando muita coisa na mente e no corpo da pessoa. Eu tenho certeza. Nós estamos chegando quase no fim da nossa entrevista. Passou rápido, né? Passa Nem rápido. doeu, né? Não. Olha, eu quero que você deixe um recado para as pessoas que me assistem. Um convite para ir lá conhecer, eu falo do teu curso, você que manda. Olha, para quem já conhece, se encantou, tem mais, sempre tem mais, né? A gente oferece práticas, oferece workshops, oferece cursos, oferece trabalhos com mantra, com meditação, cada coisa no seu tempo. Então, para quem conheceu, se encantou e quer mais,
A minha mensagem é ao vivo, né? É aquilo que é colhido na horta do momento presente. Para mim é estar presente, é estar totalmente presente, não tem nada perturbando. Vai lá e se entrega para a prática. Seja para um curso de formação, seja para um workshop, seja para fazer práticas. Não demora, né? Não espera os anos, a força da gravidade te massacrar no chão, não espera os anos te envelhecerem, né? Não espera tudo ficar caído, tudo, né, a doença chegar. Pratique antes que você precise. Acho que essa é a minha mensagem. Ai, eu amei. Posso encerrar? Pode encerrar. Vou só dar uma reverência aqui. Namaskar, gratidão aos meus mestres, né, a todos os professores e a todos que vieram antes. Gratidão, Luca, né, por essa oportunidade de trazer um pouquinho do yoga para o público. Ai, gente, eu adorei. Eu vou lá. Eu tenho uma aula cortesia? Tem. Aí tá aqui gravado, tá? A aula cortesia. Gente, eu adorei. Vocês que recebem essa entrevista por WhatsApp, passa para aquela pessoa que você sabe que está precisando, está estressada, enfim, que está precisando conhecer uma outra atividade, né, que trabalha muito mente também. Não que as outras não trabalhem, mas a yoga eu acho que é mais forte nesse sentido, né? E, por favor, se inscreva no nosso canal, tá? Essa entrevista vai estar completa no nosso canal do YouTube e no Spotify. Beijo!